Lucas capítulo 15, verso 8. Aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo 15, versículo 8. Amém. Ela trabalha em mercado, irmãos. Ela trabalha em mercado, né? Trabalha em mercado, você já sabe. O marido da irmã engana, irmãos. Olha que pensa. O marido da irmã está fazendo campanha na quarta-feira. Ele fala o carro dele, olha que benção. Deus está fazendo a obra. Hã? Que benção. Achou aí? Glória a Deus. Achou? Lucas capítulo 15, versículo 8. Glória a Deus. E diz assim a palavra: qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varra a casa e busca com diligência até achar? Achando-a, convoca as amigas vizinhas e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que a alegria diante dos anjos e de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Amém. Senhor Deus, ministra o nosso coração nesta noite, por intermédio da Tua palavra. Fala com cada um de nós, nos abençoa, nos cura, nos sara, nos dê vitória. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Pode sentar. Irmãos, esta mulher tinha 10 dracmas. A dracma, estava vendo aqui, a dracma ela é uma moeda grega, né, equivalente ao denário romano e ao salário de um dia de trabalho. A dracma tinha uma importância. Ela tinha 10, ela perdeu uma. E ela não perdeu na rua. Ela perdeu aonde? Dentro de casa. Ela perdeu a dracma dentro de casa. Aleluia. E a Bíblia diz que ela acendeu a candeia, ela varreu a casa e ela buscou com diligência até achar. E achando, ela convocou os seus amigos, ela convidou, né? Ela comemorou, convidou suas amigas, as suas vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma que estava perdida. Aleluia, Deus. É interessante que se a gente parar para meditar nessa palavra, a gente parar para ler, fazer uma meditação, né? Ela acendeu a candeia. Por que ela acendeu a candeia? Para enxergar. Se ela acendeu a candeia, né, é porque estava escuro. Não tinha luz. Não tinha luz. Por isso ela acendeu a candeia. Para ela enxergar, para ela procurar, para ela ver, né, aonde estava aquela dracma. A ausência de luz faz com que a pessoa perca alguma coisa. Na nossa vida espiritual, a luz na nossa vida espiritual é comparada com o Espírito Santo. Se nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra. Aleluia. Nós temos a palavra. E no Salmo 105, no versículo 119, se não me engano, aliás, Salmo, é o versículo 105, perdão, é o Salmo 119, versículo 105, né, se não me engano, é o 119, versículo 105, falei verso. Lâmpada para os meus pés. Glória a É Deus. o que? A tua palavra. Aleluia. E luz para o meu caminho. Essa mulher, ela estava
numa situação difícil, porque ela perdeu alguma coisa. Quando a pessoa ela tem a ausência do Espírito Santo, ela vai perder. É, Jesus. Ela perde a paz, ela perde a felicidade. Ela vai passar por situações que vai entristecer o seu coração. Né? Quem sabe vai perder o filho para as drogas, quem sabe vai perder o marido, a esposa, não sei. Mas ela vai passar por situações dentro da sua casa. E essa casa não é só a casa física falando, materialmente falando, mas a casa também espiritual. Porque se a pessoa não tem o Espírito Santo, se a pessoa ela perde a presença do Espírito Santo, ela perde o Espírito Santo, ela fica sem a direção, ela fica sem a orientação. O Espírito Santo, irmãos, na nossa vida ele é tão importante, que você conhece a passagem do salmista Davi. Ele faz uma oração, ele se humilha, ele pede perdão a Deus, e ele fala: Senhor, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o quê? Interessante que ele não pediu: não retire de mim a minha riqueza, os meus bens materiais, não retires de mim a minha luxúria, os meus palácios, não retires de mim o teu Espírito Santo. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo ele é muito importante para nós. Se nós temos o Espírito Santo, eu ministrei hoje de manhã dos jovens, que o Espírito Santo é aquele que no momento do arrebatamento, que a Bíblia diz que vai ser num piscar de olhos, arrebatamento. Você pisca, você nem percebe que piscou, você pisca muito rápido. Né? É muito rápido, você não percebe. Você pisca, acho que centenas de vezes ou milhares de vezes durante o dia, você nem percebe que piscou, mas você piscou. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, se eu não me engano, 52, fala que a volta do Senhor ela vai ser num piscar de olhos. Vai ser num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos. Vai ser muito rápido. A vinda de Jesus vai ser muito rápido. E essa transformação do nosso corpo corruptível para o corpo incorruptível, ele vai se dar pelo Espírito Santo. E para que haja isso, a pessoa tem que ter o Espírito Santo. E para ter o Espírito Santo, a casa tem que estar o quê? Limpa. Tem que estar varrida. Não pode estar suja, não pode haver sujeira na nossa vida espiritual. Na nossa vida espiritual não pode haver sujeira. Tem que estar limpa, tem que estar varrida, né? Tem que estar cuidada, para que o Espírito Santo ele faça morada, porque o nosso corpo, e a gente compartilhou isso na parte da manhã, que o nosso corpo ele é o templo do Espírito Santo. Ele é o templo. O nosso corpo é morada do Espírito Santo. É morada, o nosso corpo é morada. Quando a gente aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, que nós aceitamos a Jesus. Quem aceitou Jesus aqui? Eu aceitei Jesus em 96. 96. Eu aceitei Jesus. Olha quantos anos. Estou firme. 96. E quando a gente aceita Jesus, ele entra no nosso coração. O Espírito Santo entra dentro de nós. Aí ele começa o processo de limpeza. Ele começa a nos limpar. Ele começa a nos moldar. Ele começa a forjar o nosso caráter. Ele começa a trabalhar na nossa vida. Essa mulher, então, diz a palavra que ela procurou a dracma perdida diligentemente. Ela varreu a casa, ela limpou até achar, até encontrar, até encontrar.
Quando a gente sente, irmãos, que alguma coisa não vai bem, a gente olha para nós e a gente tem que fazer uma análise da nossa vida. O que pode estar impedindo a presença do Espírito Santo no nosso coração? O que pode estar nos impedindo de receber as bênçãos, as vitórias? E a gente tem que fazer uma análise da nossa vida diante de Deus, para ver como que nós estamos. Aleluia. Né? É tão importante a gente fazer essa análise, a gente orar, a gente buscar, a gente falar com Deus. Eu ministrei hoje de manhã que Deus fala com a gente. Deus. Glórias a Deus. Deus fala. A maioria aqui tem uma experiência de Deus falando. Que Deus falou com você. Que Deus ele te deu a direção. Que Deus ele te deu uma orientação, que você precisava de uma orientação em uma determinada situação. E Deus falou contigo. Aleluia. E se não fosse Deus falar contigo, talvez hoje você não estaria aqui. Deus. Só que Deus falou, porque nós servimos um Deus que fala, né? E a Bíblia diz que quando ela achou aquela dracma perdida, ela convocou as suas vizinhas, ela se alegrou, o seu coração, né, comemorou. E a Bíblia fala que ela convocou suas amigas, suas vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Maravilha de glórias a Deus. Já achei. A Bíblia fala que quando o pecador se arrepende, a festa no céu. É aqui no versículo 19. Perdão, versículo 10. A festa no céu. Quando o pecador se arrepende, quando uma alma se volta para Deus de todo o seu coração, se arrepende dos seus pecados, a festa no céu, a alegria diante de Deus. Por quê? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus tem prazer na morte do ímpio? Deus não tem. O ser humano tem. O ser humano que não tem Deus, ele tem prazer na morte do ímpio. Ele vê ele morrer, ele bate palma. Ele vê o inimigo dele morrer, ele faz até churrasco para comemorar. Mas Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer. Deus tem prazer quando o ímpio ele se arrepende. Aleluia. Ele se volta para Deus de coração. Deus tem prazer quando uma alma aceita a sua palavra, aceita a sua vontade. Quando uma alma se distancia do pecado, do engano. Deus não tem prazer de jogar ninguém no inferno. Não, Deus não tem prazer. O prazer de Deus é que a alma se arrependa e se volte. Tem até um versículo que diz que